Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Deus tem um jeito especial de nos tratar. Nós que muitas vezes não sabemos acolher o tratamento de Deus. Uma das coisas mais interessantes da nossa vida é que quando a gente fica doente, todos nós somos chamados de paciente. Você vai no hospital, não é? Fala dos pacientes, mas é justamente no tempo da doença onde a gente fica mais... Olha que insensatez, olha que hipocrisia. No tempo onde nós somos pacientes, onde nós estamos doentes, nós não temos a paciência de sermos cuidados. A liturgia de hoje exige de nós essa paciência, porque a palavra vai provocar a nossa consciência. E mexer com a consciência do ser humano é sempre um perigo. No Antigo Testamento, todos os profetas que foram enviados para denunciar e anunciar e que provocavam a consciência dos poderosos, eles eram condenados à morte. Eles eram perseguidos. Porque uma das coisas que nós mais tememos é que alguém mexa na nossa consciência. Aquilo que nós trazemos por dentro. E aí a primeira leitura vai nos mostrar que aqueles homens, os Gálatas, uma vez libertos, uma vez já seguindo o caminho, não é, a doutrina de Jesus, antes eles observavam o rito da circuncisão. O que era o rito da circuncisão? Aqueles meninos que eram apresentados quando pequenos e que traziam no corpo, do lado de fora, uma marca, um corte, que representava ali que ele era consagrado ao Senhor. Isso era uma prática dos judeus. Então, aquela prática externa, aquele rito, bonito rito de iniciação, foi acabando, foi se transformando num ritualismo. Por que isso acontece? Quando a gente começa a valorizar demais o lado de fora e vai esvaziando o conteúdo do lado de dentro. O significado daquele rito era de pertença a Deus, era de ser consagrado a Deus. Só que, aos poucos, os fariseus, e já nós vamos falar deles no Evangelho, por isso, muitas vezes, Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles começavam a marcar o corpo do lado de fora como alguém que era de Deus, mas começavam a viver do lado de dentro como alguém que era pagão. Eles começavam a observar do lado de fora, através de vários ritos, e aqui eu não estou falando contrário aos ritos, mas quando esse rito se transforma num ritualismo, é quando a gente começa a observar todas as coisas do lado de fora. A gente faz bonito do lado de fora, mas do lado de dentro, nós estamos esvaziados de sentido. Por isso que, muitas vezes, Jesus incomodava os fariseus, e foi por isso que Jesus morreu. Porque o anúncio de Jesus provocava a consciência daqueles homens. Eles precisavam fazer uma revisão de vida. Porque pelo lado de fora eles mantinham a pose. Mas quando Jesus anunciava, o grande profeta, o verdadeiro profeta, quando ele anunciava, ele não apontava o dedo, ele não pegava em armas, ele não gritava,
ele anunciava. E aquela palavra caía no coração e subia para a consciência da pessoa, e a pessoa tinha que tomar uma posição. O que aconteceu com Herodes quando João Batista, e diz a palavra que Herodes gostava de ouvir João Batista, mas quando João Batista anunciou que mexeu com a consciência dele, ele falou assim, bom, agora eu preciso mudar de vida. Ou eu aceito o que ele está me avisando e mudo de vida, ou eu preciso acabar com a vida dele, porque aquilo que ele fala incomoda a minha consciência. E aí foi quando João Batista perdeu a cabeça. É histórico. Todas as vezes que um profeta anuncia e denuncia, ele é perseguido. Por quê? Porque quando ele fala a palavra de Deus, mexe na consciência. Nessa noite, meus irmãos, Deus quer iluminar as nossas consciências. Olha o evangelho de hoje. Jesus foi convidado para comer na casa desse fariseu. E presta atenção que eu vou explicar para ninguém achar que Jesus era porco e comia com a mão suja. Porque a palavra está dizendo que o fariseu ficou admirado, e esse admirado aqui é de espanto, viu? Não é admirado de achar lindo, não. Ele ficou assim, espantado de ver que Jesus, um judeu, chegava na casa dele e ia comer sem lavar as mãos. Aqui, o padre não está defendendo falta de higiene. Pode ser que tenha alguma criança assistindo e falando, está vendo, minha mãe enche minha paciência para eu lavar minhas mãos. Jesus não lavava as dele. Deixa de ser esperto e malandro. Higiene é para todo mundo. Só que por que o padre falou tudo aquilo do rito, do ritualismo na primeira leitura? Porque os fariseus aqui, os judeus, eles tinham o rito das abluções, onde eles se purificavam do lado de fora para tomar as refeições. Então, eles lavavam as mãos, até aqui o cotovelo, lavavam com muito cuidado, porque aquilo deixava eles puros, ficavam puros para tomar a refeição. Então, por isso que esse fariseu assustou. Como é que ele, sendo judeu, come com a mão impura? Mas por quê? Não é por causa da sujeira da mão. É porque aquele rito significava que a pessoa que lavava as mãos estava purificada. Toda ela estava purificada. E aí Jesus fala uma coisa simples. Jesus vai com educação. Porque para mexer com as nossas consciências, para iluminar as nossas consciências, não adianta chegar chutando o pau da barraca. Não adianta chegar fazendo escândalo. Por isso que muitas vezes pai e mãe não têm tanto sucesso na evangelização em casa. Porque chega fazendo escândalo. Por isso que tem muita esposa que enche a paciência do marido e perde ele não vai para a igreja. Porque ela já chega arrebentando com tudo. Jesus chega com classe. Como alguém que mexe com um cristal, que tem que ter firmeza, mas não pode ter dureza. Porque quem vai lavar uma taça de cristal, não sei se você já teve essa experiência, nós pobres, tudo tem cristal Sica, né? Aqui é das massas de tomate em casa, e é mais fácil. Né? Mas quando a pessoa tem um cristal, provavelmente quem é mais velha que ganhou, né, no casamento, está lá juntando poeira faz tempo. Quando você vai lavar, você precisa ter firmeza, porque aquilo ali escorrega com facilidade e pode quebrar. Mas se você confunde firmeza com dureza, você pode quebrar, porque aquilo ali é frágil. Assim é a nossa consciência. É uma comparação simples para você entender por que Jesus é firme, mas, ao mesmo tempo, não é grosso, é delicado. Então, diante da admiração desse homem que fala assim, mas como que ele não está fazendo a observação externa? Como é que ele não está seguindo o rito? Porque aquele rito já tinha virado um ritualismo. Já tinha sido engessado e estava vazio de sentido. A gente tem que ter cuidado, porque a nossa missa não pode virar um ritualismo. A gente não pode vir para a missa e ficar com toda a missa engessada, mas pelo lado de dentro não sermos alcançados. Porque essa palavra aqui, insensatos, que Jesus fala para os fariseus, pode servir para mim, padre. Todo paramentado, bonito, arrumado do lado de fora, mas como é que está meu coração? Então, por isso que a liturgia de hoje está querendo iluminar as nossas consciências. E aí Jesus vai responder para esse homem que ficou espantado. Já expliquei que não era falta de educação de Jesus de comer com a mão suja, né? Tem gente que passa até álcool em gel para poder comer, né? Não é disso. Não são desses cuidados de higiene, mas esse ritualismo. E aí Jesus vai falar. O Senhor disse ao fariseu, vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora,
Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Gente, foi por isso que Jesus foi crucificado. Fizeram aquele teatro todo para condenar Jesus, porque ele estava denunciando o que aquele povo tinha pelo lado de dentro. Eles estavam vivendo de aparência. Por isso que Jesus, eu falei da taça, né? Porque Jesus estava falando do copo, do prato. Se você for num restaurante comer, a primeira coisa que você faz é para olhar se dentro do prato está limpo, né? E aqueles mais nojentos, pega o prato de baixo, porque o de cima pode ser que tenha alguma sujeirinha, né? Aí você troca o prato, né? Aí todo mundo que balança a cabeça é que faz assim, né? Jesus está falando, gente, o importante do prato e do copo é estar limpo por dentro. Isso não é desculpa para a gente comer numa latrina, numa sujeira. Mas Jesus está falando, é mais importante a limpeza por dentro do que a limpeza por fora. Olha como que ele falou. O Senhor disse ao fariseu, vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades e insensatos. Olha o que ele está falando. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Então, Jesus estava dizendo de uma forma educada, vocês estão pensando que vocês estão me enganando? Vocês estão bonitinhos na Capela São João Paulo II, todo mundo sentadinho, bonitinho assim? Você está acompanhando em casa quietinho. Mas aquele que está te vendo bonitinho assim pelo lado de fora, não está vendo a feiura que nós trazemos do lado de dentro? A feiura que o padre traz do lado de dentro, com os paramentos bonitos, eu estou usando a mim para ninguém se sentir acusado, né? Todo arrumadinho, gel no cabelo, mas Deus, quando olha, porque Ele também fez o exterior, mas Ele também fez o interior. Por isso que a palavra de hoje está nos provocando, o que você carrega dentro de você? O que você traz na sua consciência, que ninguém vê, mas quando você deita, quando você está sozinho, esse interior aí é o que te provoca. É essa palavra que Deus tem para nós nessa noite. Não é chegar e botar o dedo e nos acusar, mas é iluminar a nossa consciência, porque, meus irmãos, só muda de vida quem tem coragem de assumir a verdade da sua consciência. Mudança do lado de fora, enfeite do lado de fora tem prazo de validade curto. Conversão de verdade acontece por uma experiência com Deus, que ilumina as nossas consciências. E hoje o que a gente tem de mais dificuldade é de falar de consciência. Falando para os adultos aqui, nós que já temos a nossa consciência formada ou deformada, relaxada talvez, mas essa consciência não é impossível para Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala que a consciência é esse sacrário inviolável aonde Deus fala. Os mais velhos vão lembrar dessa comparação para falar dessa voz que fala na consciência. Lembra daqueles desenhos animados antigos? Hoje só tem desenho de luta, de matar, né? Aqueles desenhos animados antigos que tinha um anjinho que falava de um lado e o diabinho que falava do outro. E a pessoa, naquele momento, lembra do Tom e Jerry? Olha, tudo velho. Tudo que falou, é tudo velho que lembra do Tom e Jerry. Se você for perguntar para uma criança Tom e Jerry, ele vai rir da sua cara. Ele vai entrar no Google para ver o que é. Enquanto você não dá conta de entrar no Google, ele já entra e sabe o que é. A voz da consciência é justamente aquele senso de saber que eu não estou fazendo a coisa certa. É aquele momento, claro que o desenho mostra o anjinho e o diabinho do lado, é só para ilustrar. Mas o Catecismo da Igreja Católica diz que nós já trazemos essa lei inscrita dentro de nós. O que Jesus fez quando veio anunciar o cristianismo? Foi dizer para aqueles judeus, dizendo, a lei que vocês carregam do lado de fora, pendurado nas franjas das suas roupas, a lei que vocês colocam para fora daquilo que vocês falam, meu pai me mandou aqui para dizer que ela está do lado de dentro. Para colocar inscrita no coração de vocês. Só que isso incomodou. Porque mexer do lado de dentro vai pedir mudança do lado de fora. A pergunta de Jesus, aquele que fez o exterior, não conhece também seu interior?
Meu irmão, eu não tenho nada contra a psicologia, eu sou a favor da psicologia bem usada. Mas eu queria dizer para você que se você não tiver coragem de mostrar seu interior para Jesus, não vai ser no psicólogo. Não vai ser naquele cursinho de autoajuda. Se você não tiver coragem de assumir a sua consciência, gente, e muitas vezes as nossas consciências estão sujas. Por nossas escolhas, mas também por situações da nossa vida. Mas não tem consciência que seja tão suja que a graça de Deus não possa restaurar. A gente não tem propaganda aí desses produtos que tiram mancha 100%? Não vou poder falar aqui, senão vai falar que está usando a Canção Nova para fazer propaganda, né? Mas esses produtos que você coloca a roupa de molho lá e ela é amarela, agora ela está branquinha. Se a minha e a sua consciência estão podres, sujas, amareladas, mergulhada na graça de Deus, meu irmão, essa consciência, ela pode ser restaurada. Agora, Deus não vai arrombar o sacrário da sua consciência. O que a gente guarda dentro do sacrário? O que a gente guarda dentro de um baú, dentro de um cofre? Aquilo que é mais valioso. Meu irmão, se fizeram da sua consciência, ou se você fez da sua consciência um lugar sujo, imundo, Deus tem a graça de restaurar a sua consciência. Quantos de nós, desculpa dizer, estamos com doença de pele, com doença no estômago, caindo o cabelo, com várias doenças emocionais, porque a gente está lutando para negar uma coisa da nossa consciência. Agimos contrário à nossa consciência. Desculpa falar assim, eu não estou delicado como Jesus, mas agiu contra a sua consciência para agradar os outros do lado de fora, para encobrir uma corrupção do seu trabalho, porque você é beneficiado por aquilo que seu chefe faz e você agiu contrário à sua consciência para ter um benefício, mas o Catecismo da Igreja Católica diz que a consciência não permite, não aceita fazer um mal em vista de um bem. Transvestir o mal de bem, mais cedo ou mais tarde sua consciência te acusa. E quantos de nós, eu vou falar assim para dizer que eu também posso viver isso, quantos de nós não estamos afogando uma consciência ferida e suja na bebida, na droga, na violência? Desculpa falar assim, no mau humor, porque tem gente, a gente fala demais de pessoas viciadas em droga, viciadas na bebida. E quantas pessoas têm crise de consciência e são viciadas no mau humor, na cara amarrada, emburrada? Quantos de nós não estamos escondendo crises de consciência por trás de uma cara emburrada, para ninguém mexer comigo? Meu irmão, a pergunta do Evangelho, aquele que fez o lado de fora, não conhece o que vai no seu interior? Aquele que fez o lado de fora conhece o que vai pelo lado de dentro. E isso não é para a gente ter medo de um Deus que nos vigia. Isso não é para a gente ter medo, achando que Deus está nos olhando e vigiando. Não, Deus está nos guardando, porque se interessa. Se nós temos a coragem de guardar por anos uma taça de cristal que ganhou lá no tempo do casamento, imagina o que Deus não é capaz de fazer para proteger e guardar você que Ele ama. Nessa noite, Deus quer iluminar a nossa consciência. E Deus ilumina a nossa consciência através do Espírito Santo. Deus não quer te provocar na maldade. Deus quer iluminar a sua consciência. Gente, porque uma consciência iluminada provoca uma vontade forte. E só quem tem uma vontade forte rompe com o pecado. Sabe por que muitas vezes nós nos dobramos ao pecado? Porque a gente tem uma vontade fraca. Deu vontade de fazer, eu faço. Deu vontade de comer, eu como. Deu vontade de pegar, eu pego. Deu vontade de sair, eu saio. Sabe por que a nossa vontade é fraca? Porque a nossa consciência está embotada, está engessada. E todo mundo faz. Quantos de nós estamos escravos desse todo mundo faz? Ah, não, hoje é normal, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é amado. E Deus está te iluminando hoje, não para você entrar numa crise, mas para você sair dela.
Porque quantos de nós estamos anestesiados por aquilo que a gente compra? Tem gente que supera a crise de consciência comprando. Tem gente que supera a crise de consciência, desculpa falar assim, mas tem gente que supera a crise de consciência comendo. Mete a cara na comida para não ter que escutar a consciência. E depois mete o dedo na goela para vomitar e comer mais. Ai, padre, que nojo. Cada um vai encontrando uma forma de não ouvir a consciência. Nessa noite, nessa celebração, eu quero pedir a Deus essa graça. A graça de que muitas consciências sejam iluminadas pela ação do Espírito Santo. Se lá no Antigo Testamento, muitos profetas, quando anunciavam, provocavam a consciência dos poderosos e eles pagavam o preço com a morte, nós temos o profeta que morreu na cruz para anunciar que Deus é amor. Deus te ama, meu irmão. E você só vai conseguir fazer esse processo de uma consciência iluminada, de uma vontade fortalecida, de um rompimento com o pecado, se você fizer a experiência que Deus te ama. Jesus não negou ir na casa do fariseu. Jesus já sabia o que o fariseu vivia. Jesus já sabia o que era o farisaísmo. Mas Jesus foi lá. Jesus não fingiu para agradar a ele. Jesus já sabia. Jesus podia ter fingido. Então já que é assim eu vou fingir, vou lavar. Não, Jesus foi autêntico. E sabe por que muitas vezes a gente está em crise? Porque a gente perdeu a nossa autenticidade. Para agradar os outros. Padre, mas todo mundo faz assim. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Mas todo homem hoje faz assim, padre. Mas você é um homem diferente, você é filho de Deus. Mas todas as mulheres fazem assim. Você é diferente, você é filha de Deus. E eu estou falando esse diferente não para dizer que tem melhores e piores, mas para dizer que Deus nos quer diferente. Pode ser que nessa noite você entre em crise de consciência. Se for provocada pelo Espírito Santo, não tenha medo. E pode ser que, provocado por essa crise de consciência, Deus te provoque no desejo de procurar um sacerdote para se confessar, de procurar alguém para se reconciliar, de mudar uma postura de vida daquilo que você fazia escondido no trabalho, daquilo que você fazia escondido quando ninguém te vê. Pode ser que até hoje você não tenha escutado a voz do anjinho e do diabinho, mas comece a escutar a voz da sua consciência, que você tenha abafado com os seus vícios, que eu tenho abafado com os meus vícios. Sabe como é que a gente faz? Cria uma estrutura para não escutar a consciência? A gente põe fone no ouvido. Antes era aqueles grandão. Aí depois foi ficando pequeno para enfiar lá mais dentro ainda. Agora inventaram um jeito de atender telefone, porque antes tinha o telefone aqui, né? Agora inventaram um jeito de atender telefone que o telefone fica no bolso e o negócio já fica enfiado aqui dentro do ouvido. E a gente está com o ouvido tão cheio de barulho que quando a voz de Deus fala na nossa consciência, a gente, não está nem aí. A gente faz tanto barulho. Sabe por que muitos de nós, às vezes, falamos alto demais? Porque se a gente falar baixo, a gente corre o risco de ouvir a voz da consciência. Se a gente for educado, a gente corre o risco de ouvir a voz de alguém que vai nos provocar numa mudança de vida. Mas eu não quero mudar de vida, porque eu me acomodei. Era assim que os fariseus viviam. Eles já tinham se acomodado no ritualismo. O padre não está falando contra o rito, porque o rito presta o serviço enquanto mexe do lado de dentro. A observação do que nós fazemos do lado de fora é quando mexe aí dentro. Deus quer mexer aí dentro de você hoje. Deus quer mexer dentro de você que é cristão só de rito. Você que é cristão que só foi na igreja no dia do batizado do seu filho. E que está esperando alguém morrer, tomara que não seja você, para ir na missa de 7º dia, né? Para ir na missa de corpo presente. Tem cristão que é cristão de batismo, de casamento e de missa de 7º dia. Nossa, padre, Deus está iluminando a sua consciência, não é para te acusar. Deus está iluminando a sua consciência para te dar uma vontade forte. Porque quem escuta a consciência tem uma vontade forte. Ainda que todo mundo fale, não faça assim, porque hoje o mundo está diferente, todo mundo está dizendo que pode. Quem escuta a consciência tem a coragem de falar, mesmo que hoje as leis sejam aprovadas, mesmo que hoje tenha uma multidão gritando, pode sim, escutando a minha consciência, eu digo,
Não. E eu vou ter uma vontade forte para romper com isso. Nós estamos fracos porque deixamos de ouvir a nossa consciência. E se você tem essa consciência suja, não duvide, eu estou te anunciando, Deus tem a graça de restaurar sua consciência. A Eucaristia, a palavra, a devoção à Nossa Senhora, tudo isso que não é ritualismo. Para você que fala, por isso que eu não vou na missa, porque é um ritualismo do jeito que você vive. Nós vivemos um rito do lado de fora, mas uma celebração do lado de dentro. Foi isso que Jesus criticou. Aquele que vê fora também fez o seu interior. O que você está trazendo no seu interior? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Nós que vivemos nesse mundo que supervaloriza o prato e o copo pelo lado de fora, que supervaloriza a imagem, que enfeita a imagem, Senhor, e quantos de nós com a imagem enfeitada somos bonitos do lado de fora e podres do lado de dentro, insensato. Aquele que fez o lado de fora, não fez também o lado de dentro? Aquele que está vendo o enfeite do lado de fora, também vê o seu coração. Eu estou te pedindo, Senhor, restaura a nossa consciência, restaura, refaz a nossa consciência, esse sacrário inviolável. E aqueles que estão sujos, aqueles que estão desvirtuados, aqueles de nós, Senhor, a começar de mim, que precisam de uma restauração na consciência. Vem, Senhor, vem com a ação do Teu Espírito Santo. Vá pedindo isso, vem Espírito Santo. Toca na minha consciência, toca nos meus pensamentos, conduz a minha vontade. Vem Espírito Santo e toca o meu interior. Alcança as sujeiras da minha consciência, alcança as marcas do meu passado. Pessoas atormentadas na consciência. Você que é atormentado na consciência, meu irmão, por causa dos erros do seu passado. Você que é atormentado por isso. Eu estou dizendo para você na autoridade da palavra de Deus. Deus não te condena, mas Deus não quer que você continue assim. Deus não te condena, mas quer restaurar, quer limpar. Com a sua força, que é o Espírito Santo. Ele quer restaurar com a força do Espírito Santo a minha e a sua consciência. Clamemos esse Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Clame esse Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Mais uma vez. Vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua... Até quando? Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. E antes de ir para o ofertório, quero trazer essa imagem, essa palavra. Você que travou uma queda de braço, essa imagem que Deus me dava, de um homem fazendo uma queda de braço com a voz da consciência. Eu estou proclamando isso agora. Deus está te vencendo e te dobrando pela autoridade da palavra dele na sua consciência. Desculpa falar assim, olhando para você. Você perdeu, Deus ganhou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.